está com o professor Tiago Ravanello. Estamos aqui com o Vou professor colocar o fone. Nos empolgamos na conversa aqui, né? Desculpem o pequeno atraso, mas o professor Tiago foi professor da Ludmilla lá na UFMS, eles estavam catching up. Sejam bem-vindos. O tema do professor Tiago é extremamente relevante. Extremamente. Entra um pouco no que a gente falou na live, né? Também. No sábado, né? E assim, o que é interessante é que eu estava dando uma olhada nas pesquisas, né? A gente sempre envia uma pesquisa para o pessoal depois que participa. Até se você participou, recebeu a pesquisa, eu pedi para você ir lá no seu e-mail, olhar com carinho. A pesquisa chega do meu e-mail também. E responder para a gente ter uma noção. E a maioria das pessoas que assistem, que participam das nossas palestras, são estudantes de pós-graduação, né? Uma grande parte dos participantes são alunos de pós-graduação. Então, esse tema que o Thiago propôs vai vir muito de encontro a essa realidade, né? Todo mundo tem, eu passo por isso todo dia, né? Há 2 semanas da minha defesa do doutorado e não tem um dia que eu não passo por isso. Mas eu vou esconder meu vídeo aqui, vou deixar no mudo, vou deixar a Ludmilla apresentar. Professor, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. E Lud, eu que agradeço, uma honra. Mas assim, Ludmilla, não convém esperar mais uns 5 minutinhos? Pode ser, vamos conversando aqui. Eu sei que o pessoal costuma ser mais pontual em live, porque não tem a desculpa do trânsito, né? Mais ou menos. Não tem essa desculpa, mas vou entregar pelo que a gente tem observado. Demora um tempinho aí, às vezes uns minutinhos para ir aumentando. Não tem problema. Estou à disposição. Bom, já que o Myron falou um pouco, né, dessa parte, e daí eu queria também retomar uma coisa que a gente acabou conversando entre a gente, mas para o pessoal também. O quanto é importante esse tema, né, que você escolheu, o quanto é relevante e principalmente sendo falado por um professor, olha só. Então, como eu disse, a gente falou na live, mas é aquilo, né? A gente falou, obviamente, porque passamos por isso todos os dias, sendo estudantes de pós-graduação. Mas eu confesso que eu nunca tinha visto, na verdade, um professor falando disso. E eu vou... comentou, né, sobre... Posso falar, Thiago? Pode, desculpa. E daí ele falou assim, que precisa de muita autocrítica. E eu fiquei, realmente. Então, o quanto os professores, obviamente, também, né, têm ali as suas dificuldades na profissão e acredito que no mundo acadêmico também, não estão isentos disso. Mas o quanto muitas vezes, né, essa questão é muito mais falada pelos próprios alunos, né? Então, a gente até comentou na live, por exemplo, índices de depressão são muito maiores nessa população, né, universitários, tanto da graduação quanto de pós-graduação, e como que isso impacta, né, outras áreas, as próprias áreas, mas outras áreas da vida desse indivíduo ali que está passando por esse período que é o nosso período de formação, né, para sermos profissionais. Então, realmente, é um tema super relevante, estou muito animada com a sua fala. E também queria agradecer já, né, como o Myron, de você ter aceitado. Para quem não sabe, alguns aí devem saber, porque devem conhecer nós dois, mas para quem não sabe, o professor Tiago Ravanello, ele deu aula para mim na minha graduação de psicologia. Então eu vou ler um pouquinho aqui da biografia dele, né, que a gente escreveu só para situar quem talvez não conheça ainda o professor. Então, o Tiago Ravanello fez pós-doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, é mestre e doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo parte do seu doutorado sido realizada na Université de Paris. Não sei ler totalmente. Université de Paris 10, Nanterre. Université de Paris 10. Très bien. E psicólogo pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente,
é professor associado da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e do programa de pós-graduação em educação da mesma universidade. Então, o professor Tiago foi meu professor de graduação em psicanálise, né? Tivemos muitas... Foi professor de ética também, né, Tiago? Foi. A gente fazia um intensivão de psicanálise e ética, né, em um mesmo dia. E acho que eu vou deixar agora você falar um pouquinho, né? Eu já falei demais. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente esse convite. Parabenizar vocês por essa iniciativa tão bonita que é o Psicologia no Sofá. Vocês estão alcançando um público muito legal e é interessante que nesses momentos em que os contatos, em que os encontros estão, digamos, em off, né, em que a gente está fazendo evitamento, fazendo algum tipo de isolamento social, que a gente tem encontrado pontos como esse de contato, isso é fundamental, isso é interessantíssimo. Então, parabéns pela iniciativa. E eu queria agradecer especialmente a você, Ludmila Zatorre Dantas, pelo convite. Quando esses convites eles vêm de egressos, quando eles vêm de ex-alunos, eles têm um sabor especial. Você deve lembrar, eu falava muito isso na época da sala de aula, uma frase que eu costumo repetir muito, que me marcou muito, de um escritor chamado Charles Kiefer. Ele falava isso a respeito do escritor, eu costumo falar a respeito do professor, eu acho que a analogia é correta, que o escritor, e assim como o escritor, o professor, ele é uma espécie de náufrago. Então, a nossa função é colocar mensagens dentro de garrafas e jogar no mar. Eventualmente, alguém as encontra. Então, quando um convite volta de um aluno, eu fico com a sensação de que a minha prática de colocar mensagens em garrafas não foi em vão, é uma espécie de salvamento. Então, eu fico muito honrado, muito emocionado quando eu recebo esses convites. Eu queria dizer também, já que temos, né, um pouquinho mais de intimidade, queria agradecer também por você ter aceito, né, esse convite, foi falar aqui com a gente. E também, enquanto me dá nostalgia de ouvir você falar. Então, para mim, na verdade, essa participação foi muito especial, assim, como eu falei no e-mail também, por representar a UFMS, né, que às vezes não é tão conhecida ou tão reconhecida, acho que as duas palavras cabem nessa frase, e agradecer e ouvir, então, você falar. Para você falar, eu vou fazer igual o Myron, me esconder aqui um pouquinho. Então, vou tirar o meu vídeo, o meu áudio, mas qualquer coisa, estamos aqui. Não precisa tirar o vídeo, ele me ajuda. Ter um feedback visual vai me ajudando. Ah, sério? Eu tenho falado isso bastante com os alunos, assim, há muitos anos atrás eu tive um pesadelo, logo que eu comecei a minha carreira acadêmica, de que eu estava dando aula no escuro. Eu sonhei uma noite que eu estava numa escuridão total, dando aula, e eu comecei a entrar em desespero e eu acordei no meio da noite, falando assim, eu não consigo dar aula assim, eu não consigo dar aula assim. A minha esposa se assustou, falou, Thiago, você está dormindo, que está acontecendo? Eu demorei para perceber o que estava acontecendo, que eu estava acordando num despertar traumático. E eu tenho tido muito essa sensação quando eu dou aula sem ver pessoas hoje, por causa das câmeras desligadas, de que eu estou dando aula no escuro. Então se alguns vídeos ficarem aí, eu agradeço, me ajuda bastante. Mas, enfim. Tá bom, ficar, então. Tá bom. Você falou que achou interessante eu falar que isso seria uma experiência também de autocrítica. Eu diria que ela é uma experiência de autocrítica, de meia-culpa e de autoanálise. Porque é autocrítica você, enquanto professor, falar de sofrimento na universidade, porque nós somos componentes, e às vezes componentes terríveis dessa experiência de sofrimento na universidade. Então é necessário que a gente possa fazer a autocrítica, que a gente possa
entender melhor esse processo, como ele tem resultado em mal-estar, sofrimento e sintoma. Também fazer meia-culpas, porque a gente sabe que nós fazemos parte das instituições universitárias e, estando sob o teto delas, a gente funciona também pela lógica que nos é imposta, e não conseguir a autocrítica acaba nos levando a uma série de erros, e alguns deles são meus. Então eu vou fazer uma fala que eu acho que tem assim tem que ter uma certa humildade de dizer assim, eu não estou alheio a esse tipo de situação, eu não estou de fora dizendo eu sei o que acontece, eu não participo disso, eu participo disso. E aí o terceiro elemento, que é um elemento de análise também, porque eu também sofro de universidade. Eu amo universidade, eu cresci dentro de universidades, eu sou filho de uma funcionária de universidade, então eu frequento universidade desde os meus 5 anos de idade. Mas hoje como professor, antes como pós-graduando, antes como graduando, eu também, e ainda hoje como professor de graduação, de pós-graduação, eu sofro de universidade também. Então a gente vai falar de 3 âmbitos importantes dessa experiência. Queria também fazer um convite para vocês, já que estamos nesse momento de isolamento, para quem quiser acompanhar um pouco mais o meu trabalho, para que siga nas redes sociais. Me encontra facilmente com @Thiago Ravanello no Instagram e no Twitter, e no Facebook como Thiago Ravanello e Psicanálise Hoje. Thiago Ravanello Psicanálise Hoje, que é a minha página. Então, ficaria muito feliz de contar com vocês. Eu optei por fazer uma fala hoje para vocês que fosse o mais livre possível de jargões. Eu vou deixar o meu lacanês fechado no livro, o menor número possível de citações também teóricas, porque eu queria que isso aqui fosse o início de uma conversa, o início de uma reflexão sobre universidade. Então eu vou fazer uma espécie de tour guiado, de resumo, de um capítulo de livro que eu estou lançando amanhã. É um livro chamado Diálogos entre Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, da editora Brasil Publishing, que foi organizado, é uma iniciativa do Lattes Cerrado, que é um laboratório de pesquisa em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, que é coordenado pelo professor Erivelto Pereira de Souza, da UNB, e que sete colegas, se não me engano fomos 7, participaram com contribuições de artigos, e o meu se chama Existe um Sofrimento Propriamente Universitário? Então eu vou fazer uma espécie de resumo desse capítulo aqui para vocês. Então, quem quiser um aprofundamento maior, com citações e mais embasamento teórico, esse livro seria a situação ideal. E convido vocês amanhã para uma live, 16h30, horário de Brasília, para o lançamento do livro. Bom, a princípio, a Ludmila está de prova nesse sentido, o sofrimento psíquico não era a minha temática principal de pesquisa, não era o meu objeto central de pesquisa. Hoje é. O que aconteceu? Durante muitos anos, as minhas pesquisas giraram em torno de repetir o nome do livro, Diálogos entre Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Então, durante muitos anos, as minhas pesquisas giraram em torno de 2 eixos centrais. O primeiro era a relação entre afeto e linguagem, em psicanálise, e o segundo era o de críticas à medicalização excessiva do afeto e de modelos de racionalidade diagnóstica reducionistas no campo da clínica psicológica, de uma maneira geral. Pois bem, eu saí da universidade durante um pequeno período de tempo, mais ou menos 2 anos, entre 2016 e 2018, ou mais ou menos entre 2016 e 2018, para realizar o meu pós-doutorado na USP, em Psicologia Clínica, sob a supervisão do meu caro, querido professor Christian Dunker, que vocês receberam também no Psicologia no Sofá há alguns dias atrás.
E quando eu retornei para a universidade, eu comecei a receber uma série de pedidos de Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, de divisões de saúde da universidade, para que eu falasse com os alunos, para que eu falasse com a comunidade acadêmica sobre depressão, ideação suicida e automutilação. Basicamente, essas eram as 3 grandes pedidas, os 3 grandes convites que eu recebi. Durante um ano e meio, foram uma série deles, inclusive de outras universidades também, para que a gente falasse desse tema. Mas tinha alguma coisa na estrutura desses convites, tinha uma coisa no jeito que esses convites eram feitos, que me causava um certo desconforto, me causava uma certa preocupação. Primeiro, a gente está falando de sofrimento alheio à experiência da universidade, a gente está falando de depressão, de ansiedade, de automutilação, de ideação suicida, como se fossem formas absolutas de sofrimento em que a universidade se torna uma espécie de mero cenário onde isso acontece. Então, quer dizer, a universidade está livre, ela está isenta da construção dessas experiências de ansiedade, de depressão, de automutilação e de ideação suicida. A gente pode pensar isso por uma lógica, digamos, categorial de diagnóstico, em que isso aconteceria de qualquer forma e estudá-las na universidade seria apenas localizá-las no espaço. Eu realmente acredito que não. Eu realmente acredito que existem construções narrativas do sofrimento em que a universidade está na base, em que a universidade está na causalidade, em que esses sofrimentos podem efetivamente se chamar de sofrimentos universitários. Eles têm uma construção que é diretamente ligada à experiência e à vida na universidade. Então, se a gente faz esse movimento de descolar uma lógica de racionalidade diagnóstica, dizendo assim, ó, a racionalidade do diagnóstico implica em fazer uma descrição desse sofrimento independente da condição em que ele é vivido, independente em qual sujeito ele é afetado, independentemente de quais as relações em que ele se estabelece, a gente acaba fazendo uma violência em relação ao que é essa experiência de vida, que é meu sofrimento responde de alguma forma a uma forma de viver a universidade. Então, a universidade, ela compõe esse sofrimento ou ela é apenas um acidente de percurso na história de um sofrimento que aconteceria de qualquer forma? E não é isso que as experiências clínicas nos mostram. Como eu estava comentando antes, eu supervisiono atendimentos na clínica escola da universidade há mais ou menos 10 anos. E boa parcela, grande parcela dos nossos atendimentos são atendimentos de estudantes. E esses estudantes, eles costumam demarcar nas suas narrativas de sofrimento coisas do tipo: tudo começou com aquela disciplina, tudo começou desde que eu conheci aquela professora, tudo começou desde que eu comecei a passar por um certo tipo de avaliação, ou um certo tipo de pressão, ou um certo tipo de exigência, ou ainda, casos ainda mais estranhos, em que você tem a construção de um sofrimento que obedece ao calendário acadêmico, que ele obedece a, por exemplo, períodos de avaliação, períodos de suspensão das atividades, períodos de uma espécie de paz entre guerras, entre avaliações, ou ou se acirra em períodos de entregas de relatório, de defesas, etc. Então, como é que a gente vai pensar que isso é o curso normal de uma depressão, que isso é o curso normal de um transtorno de ansiedade generalizada e que a universidade é apenas o cenário disso? Não é. É necessário que a gente estude melhor, que a gente avalie melhor a estrutura da construção dessas narrativas de sofrimento. Se vocês estão me acompanhando até aqui, vocês vão perceber que a gente chegou no primeiro ponto que eu queria destacar dessa fala, que é reconhecer um sofrimento verdadeiramente ou propriamente universitário é também fazer uma crítica a um certo modelo de racionalidade diagnóstica
que a gente chama de medicalização de problemas sociais. O que eu estou chamando aqui de... e que me interessa mais especificamente quando essa medicalização se volta para a experiência dos afetos. O que eu estou chamando aqui de medicalização ou medicalização excessiva dos problemas sociais? Primeiro, uma política de apropriação de questões sociais, discursivas ou relativas ao campo da linguagem, e podem ser questões políticas, sociais, econômicas, como se elas fossem campo da medicina. Então, se a gente fala de medicalização, a gente está dizendo o seguinte, olha, tem uma política que permite que a gente reduza, por exemplo, o problema do sofrimento vivido em experiências sociais como as da sala de aula a um problema do campo da medicina. E há nisso uma apropriação que é contra o método, que é não metódica. Por quê? Porque quando a gente pensa o que é um método, o que é a estrutura de um método, seja ele de investigação ou de intervenção clínica, a gente está dizendo que método impõe limites. A gente está dizendo que ele não se aplica a tudo, não se aplica em todo momento e não se aplica em qualquer circunstância. Se há um método para o desenvolvimento de uma pesquisa, significa que esse método não se aplica a outras. Agora, quando a gente diz que a medicina, enquanto método, enquanto campo, enquanto possibilidade de abordagem e tratamento de fenômenos, envolve tudo a ponto de abarcar a política, a economia, os aspectos sociais, etc., a gente está dizendo isso é não metódico, isso é contra o método. Então, a medicalização é, digamos, o fracasso do método da medicina enquanto campo. Segunda questão, como a gente poderia chamar essa medicalização excessiva, é dizer que ela é uma estratégia de intervenção prioritariamente medicamentosa. E isso é um problema. Então, se a gente vai pensar que, por exemplo, a depressão na universidade pode ser medicalizada, a gente está, de certa forma, dizendo que ela pode ser tratada, ou que a intervenção sobre ela pode ser estritamente medicamentosa. E isso é um grande risco. Por exemplo, o risco de anular dimensões subjetivas importantes na construção dessas narrativas de sofrimento. Ou, por exemplo, não reconhecer de que sujeito se trata. Ou, então, não questionar a causalidade, não questionar qual é o campo da causalidade na construção dessas narrativas. Se uma medicação funciona para determinado tipo de descrição de sofrimento, então a gente não precisa repensar a universidade, a gente não precisa fazer a autocrítica das nossas atividades, e isso é um grande risco. O terceiro ponto dessa crítica à medicalização eu chamo de uma tática de subjetivação. O que eu estou chamando de tática de subjetivação? É como a hiperinflação diagnóstica, ou seja, uma soma de diagnósticos feitos a partir de características do sofrimento, acaba nomeando de forma transitória muitos sofrimentos, criando muitas identidades e criando um mercado de subjetivações e identificações a partir daí. E aí a gente começa a ter, por exemplo, literatura borderline, grupos de troca de experiência entre depressivos, etc. Nada disso é mal, nada disso é ruim, mas é uma tática um tanto quanto perigosa. Por quê? Porque essa soma de identidades com a soma de objetos de consumo ligados a ele é uma forma de capitalizar o sofrimento, de fazer ele circular dentro de uma lógica neoliberal, mas não necessariamente isso leva à construção de formas de cuidado. E isso é perigoso. Pois bem, então, se a gente fala que há um sofrimento propriamente universitário, a gente está dizendo a racionalidade diagnóstica que subsidia, por exemplo, DSM-5, CID-10, esses modelos categoriais de diagnóstico, ela fica colocada em questão. Porque se eu posso falar de um sofrimento que é próprio a uma experiência de um certo recorte social, temporal, discursivo, então eu não posso falar de depressão num sentido amplo e genérico,
vivido aí na universidade. Eu tenho que pensar o que seria isso em sua especificidade subjetiva. Então, com o intuito de oferecer alguma alternativa a esse modelo, que não seguisse essa lógica complicada que está por trás que subsidia esse modelo categorial, que está muito calcada na ideia de prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes do indivíduo, da vida do indivíduo, que isso é muito citado no DSM-5, eu busquei no trabalho do Christian Dunker, sobretudo em 2 textos, que é o Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica e o Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, aquilo que ele chama de metapsicologia da dor. Tentar criar um modelo de trabalho que pudesse nos auxiliar na delimitação do que seria um mal-estar na universidade, do que seria sintomas da universidade e na universidade, e o que seria sofrimento, narrativas de sofrimento próprias à universidade. Então, a gente vai tentar fazer uma espécie de metapsicologia da dor do universitário. Claro que isso funciona muito melhor quando a gente está na política do caso a caso. Claro que isso tem uma outra lógica quando a gente coloca isso em atendimento e em supervisão do atendimento oferecido nas clínicas escolas ou nas divisões de apoio à saúde do aluno, mas ainda assim a gente pode falar em algumas linhas gerais e depois adaptar especificidades. Também queria deixar claro que eu não estou falando de como isso acontece na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ou em alguma universidade em especial. Também não estou distinguindo aqui no meu trabalho, destacando diferenças específicas entre universidades públicas ou universidades privadas. Eu estou falando de narrativas comuns de sofrimento e como elas têm sido vividas e apresentadas na contemporaneidade. Pois bem, então vamos falar de mal-estar na universidade. Mal-estar na universidade demanda uma política de enfrentamento. Então, o âmbito do mal-estar na universidade é que há uma certa necessidade de se repensar a estrutura, porque a estrutura da universidade é uma estrutura que leva à vivência de tensões contraditórias. Qual é a primeira tensão contraditória que a universidade coloca? Você vai para a universidade para se transformar, você vai para a universidade para se formar, para se graduar, então você vai para viver uma experiência de transformação, de mudança. E essa experiência de mudança, você não tem controle dos limites dela. E isso é algo muito complicado. Por quê? Porque eu vou passar por uma experiência de transformação. Se eu não tenho controle do que eu quero transformar, eu com certeza vou perder partes muito importantes de mim. Então, acontece, por exemplo, isso é o cotidiano da experiência de uma formação em psicologia. A gente começar a sentir que tem uma transformação em que partes que a gente perde eram partes que a gente amava. Por exemplo, eu costumo dizer que na minha formação em psicologia, eu perdi religião. Eu perdi uma ingenuidade que eu gostava, eu perdi uma certa forma de confiança ou de segurança no laço social que me fazia bem. Então, tem alguma coisa de vivência de desamparo nessas experiências de transformação que são extremamente angustiantes. E o aluno da psicologia vive isso em seu cotidiano. Por exemplo, isso está muito ligado a uma coisa muito particular da experiência da formação na psicologia, que são as contradições entre teorias. Então, um aluno da psicologia, ele tem inconsciente em dias alternados, dependendo da grade curricular dele, porque um dia ele tem aula de psicanálise, no outro dia ele tem aula de comportamental, lascou, a continuidade da maneira pela qual ele se reconhece através do conhecimento e do saber que ele está adquirindo, cria contradições que são de muita angústia. Outra coisa que é próprio ao mal-estar da psicologia é uma espécie de necessidade rápida de se encontrar, de encontrar um galho onde eu vou me sentir apoiado por Freud, Lacan, Winnicott, etc., ou
outros autores ou outros campos, como se isso fosse uma necessidade de identificação frente a uma experiência que é colocada para a gente de transitoriedade da identidade ou de suspensão da identidade. Você não pode mais ser senso comum, você não pode mais ser ingênuo, você precisa localizar o teu saber numa grade anterior a você. Então, esse sentimento do aluno que demora a encontrar esse lugar é um sentimento de anomia, de falta de nome próprio, de falta de sentimento de pertencimento, de falta de sentimento de segurança em seu próprio raciocínio. Isso é algo particular de sofrimento dos cursos de graduação em psicologia. Eu recebi uma mensagem aqui, obrigado pelo elogio, gostei. Mas eu não consigo ler todas, eu tô fazendo a live do celular, então eu perco a sequência da fala. Desculpa, se não surgir perguntas, eu não vou conseguir responder, então a gente deixa para um segundo momento. Isso que eu ia falar, Thiago. O pessoal que tiver dúvidas, manda aqui embaixo, né, de onde vocês estão vendo a gente, bem embaixo tem um quadrinho escrito QIA. Tá. Então, manda aqui que no fim eu vou ir acompanhando conforme o Thiago vai falando e daí vou selecionar algumas perguntas no final, né? Então, é melhor do que enviarem pelo chat e tal. Beleza? Tá. Só para esclarecer. Outra coisa que faz parte da ordem do mal-estar na universidade. Qual é a função da universidade na nossa sociedade? Ela é uma função de transformação da nossa sociedade. A gente vai para a formação pensando que vamos nos transformar em profissionais e esses profissionais serão aqueles que transformarão a sociedade numa sociedade melhor. Bom, isso faz parte do sonho de muitas formações. Isso faz parte, por exemplo, de um aluno de psicologia que geralmente se reconhece num estado de sofrimento, busca em algum momento algum atendimento psicológico e se identifica nessa forma de atuação de promoção do cuidado e decide que em algum momento ele será aquele que poderá transformar condições de sofrimento de outros a partir de sua própria formação. Então, geralmente, a formação em psicologia ela parte de um mal-estar, de um reconhecimento do próprio desamparo, das suas próprias condições de sofrimento e uma ação correspondente, muito humilde, muito nobre, de eu posso ser alguém que vai oferecer algo de diferente à sociedade. Então, eu quero transformar essa sociedade. Então, é comum, por exemplo, que estudantes da psicologia entrem em função de terem sido vítimas de racismo, de LGBTfobia, de violências na escola, como bullying, e tem como uma perspectiva futura serem aqueles que vão transformar as condições dessa sociedade para que isso não venha a ocorrer novamente com outras pessoas. E aí a pergunta que eu coloco mas essa sociedade quer ser transformada? Essa sociedade quer essas mudanças? Porque isso responde a um certo momento político em que a resposta não só não queremos essas transformações, como não queremos a universidade. Nós não queremos o saber produzido pela universidade. Então, se a universidade se propõe como transformadora, um momento conservador da política diz a universidade está contra a gente. E aí a resposta que a gente recebe da universidade as 12 horas que você passou hoje, das 8 da manhã às 8 da noite, não foram estudando, porque nós não reconhecemos isso. Você é um maconheiro, você é um esquerdopata, você é um doutrinador. Isso vale tanto para o professor quanto para o aluno. Então, uma das coisas que a gente tem ouvido muito em termos de sofrimento poxa, eu passo 12 horas dentro de uma universidade, que é algo que no mundo do trabalho não tem parâmetro. Você dificilmente encontra cargas horárias como as que a gente coloca alunos de graduação, que às vezes vão 7 horas da manhã para a universidade, mas para chegar lá precisam sair 5, 6 horas da manhã das suas casas, terminam a sua grade horária por volta das 6 horas da tarde e vão para congressos, seminários, grupos de estudos, orientações de pesquisa, etc. E às vezes essa carga horária é gigantesca,
para chegar no final de semana e a gente dizer, bom, agora é hora de você estudar. Então, essa experiência contínua de exigência, ela tem ligada a ela ou acoplada a ela um sofrimento a mais, que é o do não reconhecimento. Eu não reconheço enquanto familiar, eu não reconheço enquanto vizinho, eu não reconheço enquanto namorado, cônjuge, pessoa próxima, de que tudo isso que você esteja fazendo seja válido. Então, isso se soma nas experiências de sofrimento comuns da nossa universidade, que coloca uma tensão entre uma sociedade que quer ou não quer a universidade, que quer ou não quer a sua transformação. E aí, uma das saídas que se constrói como tentativa de mediação disso, ou de uma, como diria em psicanálise, de formação de compromisso, ou seja, uma espécie de sintoma da própria universidade, é que então ela não transforme a universidade, que ela não seja transformadora, que ela seja adaptativa, que ela adapte o aluno ao mercado de trabalho, que ela dê ao aluno ferramentas para que ele possa se integrar num modelo de realização do trabalho. E aí a universidade vai se tornando menos crítica, menos transformadora e se tornando mais técnica, mais saber específico. Vocês vão localizar bem uma tensão aí, que se ela pende demais para o seu lado de transformação e de saber, ela corre o risco de formar alunos que não vão se localizar depois no mercado de trabalho, que correm o risco de terem que fazer novas formações ou não conseguirem exercer a sua própria forma de trabalho, a sua graduação. Isso é um problema, isso é um grande problema. Então, se a universidade se torna muito idealista, muito transformadora, ela corre o risco de perder o contato com a realidade. E se ela se torna muito técnica, ela corre o risco de não conseguir avaliar o que disso é formação de sofrimento, inclusive no trabalhador que vai sair ali na sequência. Então, é problemático. Então, essa tensão entre ser muito transformadora ou ser muito adaptativa, ela é própria e ela faz parte de uma equação dos projetos pedagógicos dos diferentes cursos de graduação no Brasil. Quando a gente fala isso em pós, a gente tem um problema relativo à docência. Por exemplo, se você faz 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado pesquisando uma questão em especial, você vai conseguir exercer isso depois como profissão? Porque a profissão de pesquisador no Brasil, infelizmente, ela praticamente inexiste. Ela está atrelada à experiência de docência. Então, se você quer ser um pesquisador no Brasil, salvo alguns campos de ciência e tecnologia, salvo algumas profissões em especial, a grande maioria vai fazer mestrado, doutorado para formação enquanto pesquisador e depois buscar uma carreira de docente, sendo que essa formação de pesquisador não necessariamente o prepara para uma experiência de docência. Então você faz, por exemplo, no meu caso, um doutorado sobre relações entre psicanálise e semiótica na construção de um modelo discursivo do conceito de afeto. E depois você vai dar aula disso? Não. Você vai dar aula de introdução à psicanálise, você vai dar aula de ética, você vai dar aula de introdução ao pensamento lacaniano. Quer dizer, você vai ter uma formação que não é necessariamente a formação da docência. Isso é algo extremamente sofrido na experiência do pós-graduando. Ele sai de uma universidade se questionando, será que eu dou conta do desafio? Porque o desafio não era bem esse. Pois bem, vamos falar então de sintomas dessa universidade contemporânea brasileira. Eu diria que o principal deles é uma resultante muito mal equacionada do encontro entre narrativas neoliberais que implicam na formação do estudante, ou pensar o estudante como um gestor de si, como aquele que é o gestor do seu próprio capital, que é o gestor dos seus próprios afetos, pensar ele numa experiência tipo de gerenciamento de si mesmo, e pensar que
a formação se dá para o mercado de trabalho. Então, nesse sentido, a universidade estaria subdita a interesses do mercado de trabalho, e isso engessa um modelo de subjetivação. Isso diminui, por exemplo, as nossas perspectivas de produção de diversidades. Por exemplo, quantos perfis a gente consegue pensar para a formação do psicólogo? Vários, uma série deles. Mas a gente pensa, tá, mas e quais o mercado de trabalho quer? A gente começa a fazer um corte muito violento nessa diversidade. E eu estou dizendo que essa assimilação é um encontro muito mal feito, por quê? Porque ela é feita com um imaginário do mercado de trabalho, não necessariamente com o mercado de trabalho. Então, por exemplo, o seguinte, a gente, enquanto professor, a gente começa a dizer o seguinte, olha, eu estou te preparando para o mercado de trabalho. Então, aquilo que eu imagino que seja o mercado de trabalho vai passar pela tua formação. E aí o imaginário do mercado de trabalho ele está muito mais próximo do MasterChef do que da cozinha. Ele está muito mais próximo do reality, que fantasia uma realidade do que da própria realidade. Isso é um problema desse afastamento muito radical no Brasil, feito a partir, por exemplo, de contratos de dedicação exclusiva, feitos da saída da universidade de campos importantes da atuação pública, transformando a universidade numa espécie de situação ideal. Pois bem, mas a situação ideal, quando a gente pensa como seria a atuação real, ela passa por um imaginário que é sinistro. Por que ele é sinistro? Porque, por exemplo, o seguinte, não quer dizer que se você fizer a minha prova em menos tempo do que o necessário e comigo colocando pressão em cima de você, que você vai se tornar melhor psicólogo do que você seria se eu desse tempo necessário para você realizar essa atividade, se eu te desse mecanismos suficientes para isso. E aí a gente começa a fazer, enquanto professores, algumas coisas que são terríveis. Por exemplo, colocar alunos em disputa. Por quê? Porque o mercado de trabalho é um mercado de disputas. Não, ele não precisa ser. O mercado de trabalho ele pode ser feito a partir de laços sociais que se dão no sentido da construção, por exemplo, de redes de confiança. Então, por exemplo, um aluno, vou dar o exemplo da clínica porque é o exemplo que eu costumo vivenciar mais, porque é da área que eu atuo mais diretamente na formação. Mas digamos, por exemplo, o seguinte, você acabou de se formar numa universidade, você quer atuar na clínica, você não está contra os clínicos da sua cidade. Você vai ter que formar uma rede de confiança. Você vai procurar profissionais com os quais você pode se ligar, se conectar de alguma forma. Isso faz parte de uma escola de psicanálise, isso faz parte de um grupo de formação posterior em psicologia cognitiva comportamental. Isso faz parte de estar inserido em redes. Mas aí na graduação a gente vai dizer o seguinte, existe uma bolsa, lutem. Existe a melhor nota, lutem. E aí a gente desconstrói algo que seria extremamente importante na vida universitária, que são relações de solidariedade, que são relações de confiança, que são relações de construção de uma identidade profissional que não passa pelo desejo de destruir alguém, mas que passa pelo desejo de reconhecimento e de localização no mundo. Então, essa experiência de pressão, de exigência excessiva, de produtivismo, etc., ela é muito mal equacionada nas universidades. Muito. Exatamente como falou a Mariana, as parcerias devem ser estimuladas, porque elas são necessárias, elas são protetoras da saúde. E veja bem, mesmo empresas privadas, no sentido mais capitalista e neoliberal possível, se elas se colocarem contra o mercado, elas são destruídas. Elas têm que fazer parte de redes de troca, de reconhecimento mútuo, etc. Então, não faz sentido nenhum a gente considerar que estamos numa relação com o universitário que é de colocá-los em franca disputa, em franca oposição. Isso mina a saúde psicológica do aluno. Outra coisa,
Nesse imaginário neoliberal, a gente começa a imaginar que a função da universidade não é a formação, é a seleção. E isso é um perigo terrível, isso é algo insuportável dentro das universidades. Então, a gente começa a dizer o seguinte, olha, a gente vai ficar com os vencedores. Eu vou colocar um funil na minha disciplina e só passarão os melhores. Por quê? Porque eu estou protegendo o mercado de trabalho. Gente, não é para isso que serve uma universidade. O objetivo de uma universidade não é reproduzir as formas de exclusão de uma sociedade na qual ela está inserida. Então, se a gente vai trazer isso para a universidade e dizer aqui só passam os melhores, eu também estou dizendo, você, enquanto aluno em risco social, em dificuldade psicológica num determinado momento, em sofrimento, ou vivendo alguma coisa de ruptura na tua vida, você é um perigo, você é um problema potencial para essa sociedade. Então, a gente transforma a universidade numa espécie de localização dos inimigos públicos, aqueles que a gente precisa descartar. E essa não é a função da formação, isso não é um professor. O professor não é aquele que seleciona os melhores, o professor é aquele que forma. Então, se eu tenho um aluno em dificuldade, minha função enquanto professor é comparecer 2 vezes mais para ele, é estar 2 vezes mais próximo dele. Isso, no caso de profissionais da psicologia, nos coloca uma questão a mais, que é nós geralmente somos também psicólogos. Então, nós também temos dispositivos de escuta para reconhecer que, olha, esse aluno não está indo bem porque tem algo que está se construindo para ele aqui como sofrimento. E eu não posso me tornar o psicólogo dele, é óbvio. Mas eu posso criar algum tipo de ação que promova bem-estar para uma turma. E o que a gente costuma fazer em sala de aula, infelizmente, é o contrário, quer dizer, eu vou criar uma situação de tensão e mal-estar, quem sobreviver tem as portas abertas para o mercado de trabalho. Isso precisa acabar na sociedade, na universidade brasileira. Isso a gente precisa reconstruir, isso a gente precisa reprogramar, porque realmente isso é uma prática terrível. Então, um professor que diz para um aluno, você não está à altura da profissão, ele, de certo modo, está convidando esse aluno a se retirar da universidade, mas, em alguns casos, a se retirar mais do que da própria universidade, se retirar da vida, se retirar de meios sociais, se retirar do contato, e essa experiência é uma experiência de agressividade, de violência, e ela precisa ser repensada. Vou pular aqui um pouquinho, que eu acho que o meu tempo já está se encaminhando para o fim. Por fim, a gente pode falar também de experiências de narrativas de sofrimento muito comuns na universidade. E essas narrativas, elas demandam uma dimensão psicoterápica de acolhida e transformação. Nesse sentido, a gente precisa aumentar a nossa rede dentro das universidades de programas de apoio aos alunos. E isso passa por uma questão que eu acho que é fundamental, que é a seguinte: quando você escuta os alunos em sofrimento na universidade, a primeira coisa que eles vão te falar são sofrimentos da ordem da assistência estudantil. Então, a gente tem uma política nacional de universidade pública que diz que você pode estudar em qualquer universidade do Brasil a partir do Enem. Então, você pode se candidatar a vagas em qualquer universidade do Brasil. Mas nós temos um apoio razoável para que esse aluno esteja em condições básicas de vida, ou a gente precarizou os seus direitos e ele vai de Campo Grande para Roraima, ou de Roraima para Rio Grande do Sul, sem garantias de direitos básicos como alimentação, moradia, sem acompanhamento psicológico, então perde-se contato com a família, perde-se contato com realidade social local, perde-se subjetivações, formas de subjetividade importantes, e aí a gente faz como um movimento correlato a isso, algo que é de uma extrema violência, e as pessoas percebem muito mal isso, que é a romantização dessa
dessa figura do vencedor de adversidades. Então, se um conseguiu suportar, perder família, perder contato social, se alimentar mal, morar mal, não ter direito a livros, não ter direito a cópias, não ter direito a acesso à informática, internet, etc. E ainda assim venceu, significa que todos os outros deveriam. E aí a universidade vai selecionando aqueles vencedores de adversidades e criando espaços de exclusão para os outros. E isso é uma violência. Isso repercute, por exemplo, num outro aspecto que é vivido nas universidades públicas do Brasil, que é de localizar aquele que é o alvo de políticas de proteção social, como assistência estudantil, bolsas, etc., como uma pessoa que tem algum tipo de fraqueza moral, como aquele que depende da universidade, que é um peso para a universidade, que é um peso para a política pública. Então, por uma lógica muito próxima dos trabalhos, meritocracia, como disse a Jennifer, por uma lógica muito próxima dos trabalhos da Ayn Rand, que é uma escritora importante para o pensamento neoliberal, esse seria aqueles animais de sacrifício, aqueles animais de autoimolação que se colocam numa condição de vítima e que pesam para uma instituição. Então, está muito correlato a lógica do vencedor de adversidade, por um lado, e da violência contra aquele que apresenta algum tipo de dificuldade. E isso é um sofrimento comum das nossas universidades. Que leva à discriminação dos beneficiários de políticas de proteção social. Então, o subtexto implicado nesse tipo de movimento é: nós, da universidade, gostamos de vocês, mas só de alguns de vocês. Nós queremos vocês, mas só os melhores. Então, há um voto mortífero na experiência da graduação que precisa ser repensado. Bom, e como que os alunos têm respondido a isso, construindo suas próprias narrativas de sofrimento? Eu destacaria 3 grandes grupos. O primeiro grande grupo é o grupo do cansaço. É um discurso montado em cima da figura narrativa do cansaço. O segundo seria o do produtivismo. E o terceiro seria o do processualismo querelante. Eu vou explicar rapidamente esses 3 e aí a gente abre para as perguntas. O que eu estou chamando aqui de cansaço? Bom, se há uma pressão da universidade no sentido da competição acadêmica, porque não basta só você estudar, você tem que estudar mais que o teu colega, não basta só você ser bom, você tem que ser melhor do que o teu colega e melhor do que o profissional que está se formando na outra universidade, com uma espécie de the last man standing, tipo assim, aquele que consegue ficar por último mais tempo, mais texto, mais leitura, mais formação, mais sofrimento pessoal, mais abdicação de sua própria vida, é uma das formas que os alunos respondem a esse tipo de exigência voraz, é dizendo assim: isso me cansa, isso pesa, eu preciso me separar de alguma forma disso. Eu prometi que eu não ia usar muito meu lacanês, mas pensando na lógica da alienação e separação, tipo assim, esse desejo que me aliena de um outro que vai para cima de mim de uma forma muito voraz, dizendo: eu quero que você leia todos os textos de Freud e de Lacan antes de você se formar, eu quero que você produza artigos, eu quero que você faça tudo. A resposta que o aluno dá é dizendo assim: isso me dá um cansaço, isso me pesa, eu começo a ter uma experiência de fading, eu começo a ter uma experiência de afânise, de apagamento da minha própria dimensão subjetiva. E onde que eu me reencontro, então? Eu me reencontro em identidades no campo do lazer, eu me reencontro na comunidade que discute Netflix, eu me reencontro na atlética, eu me reencontro na festa temática, eu me reencontro no bar que criou uma identidade de salvaguarda. Aqui nós lidamos com cansaço. Aqui a gente consegue ter a identidade de universitário, mas, de certo modo, espiar o cansaço que há uma pressão para que a gente seja algo que a gente ainda não é.
A segunda forma de lidar com essa questão é se entregar a esse movimento de desejo voraz do outro. E isso é o sofrimento propriamente vivido na pós-graduação no Brasil, que a gente chama de produtivismo. É o você deveria estar produzindo, você deveria estar produzindo. O que você está fazendo assistindo essa live? Você tem texto para ler, você tem texto para escrever, a tua qualificação é daqui a um mês, a tua defesa é daqui a 15 dias. E o artigo é A2, é A1, B4 a gente não quer. Cadê? Vamos, vai, toca. Desculpa, não quero causar gatilho para ninguém, mas essa experiência, ela acaba se tornando de tal forma internalizada que ela sequer deixa de se reconhecer, a gente sequer consegue mais reconhecer o tamanho da violência que é você passar, por exemplo, 6 anos entre mestrado e doutorado e não se dá direito a férias, e não se dá direito a final de semana, não se dá direito a relacionamento amoroso, porque a pessoa com quem o teu crush, a pessoa com quem você se relaciona, não aguenta mais a tua pesquisa, porque você está de tal forma alienado nisso que você virou o representante do conceito de afeto na teoria lacaniana para o mundo. Esse tipo de alienação, esse tipo de experiência voraz de perda de si para se reconstruir no desejo do outro, ela é muito correlata à construção de narrativas de sofrimento que levam à automutilação, à ideação suicida, como formas de tentativa de se separar, de dizer não me olhe, não me procure, não me busque, eu preciso estar longe de você. Não é incomum, por exemplo, alunos de pós-graduação que desaparecem. Eles simplesmente desaparecem. Se você não consegue, enquanto orientador, falar com eles, porque a tua voz causa uma experiência de angústia absurda. Porque o teu texto escrito, o WhatsApp, o e-mail que chega, ele é sentido como uma convocação totalitária do ser. Você deveria estar completamente aqui. E isso é uma violência da universidade. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, quando eles chegam no período de durante a pós, professor, o que o senhor quer que eu faça nas férias? Eu costumo dizer o seguinte, que você tire pelo menos 30 dias, que você pare, que você descanse. Tá, mas o que eu leio enquanto isso? Nada. Não, mas não são 24 meses a minha pesquisa. Mas a gente precisa também de descanso. Que contrato é esse de 24 meses renovável por mais 48, no qual você não tem período de parada? Isso é terrível, isso não existe, isso não tem parâmetro no mundo. Então é necessário parar, é necessário descansar, é necessário esquecer do orientador, é necessário esquecer da produção, é necessário poder se reencontrar no meio de tudo isso e habitar laço social. Caso contrário, fica na pós-graduação quem sobrevive a ela e não quem vive ela. E ninguém quer que você se forme apesar do teu orientador, mas que você faça uma pesquisa com o teu orientador. Então ele é teu colega, ele é teu parceiro. Se ele não se colocar nessa posição, ele está promovendo sofrimento e ele precisa entender isso. E nós vamos precisar falar para eles isso. A gente, enquanto grupos de professores, mas também grupos de pós-graduandos, a gente precisa chegar a um basta e a uma reconstrução do laço de trabalho na pós-graduação, porque ela está levando pessoas a tentativas de suicídio, a experiências de automutilação, a depressão e a perda de pessoas fantásticas para a academia que poderiam seguir carreira, que poderiam seguir produzindo, mas que se perderam nesse processo, que preferem fazer qualquer outra coisa na vida. Pense a quantidade de mestrados e doutorados que foram engavetados porque a pessoa não consegue sequer chegar perto dela, porque ela lembra uma experiência voraz de desejo de um orientador ou de uma orientadora. Pois bem, a última face, que eu estou chamando aqui de processualismo querelante, é quando os alunos dizem esse desejo excessivo do professor, esse desejo excessivo da instituição, que é mortífero, precisa de um basta, e esse basta quem pode dar é um outro
do outro. Não é a universidade, é alguém que supervisione a universidade. E aí a gente acaba caindo numa lógica de judicialização das relações humanas dentro da universidade, que é, você pode querer algo para mim, dentro da norma, dentro do regulamento, dentro do que está colocado no artigo 4 da portaria 3. Senão, eu não aceito, senão eu não discuto, senão eu não te reconheço. E isso acontecendo de ambos os lados, tanto de alunos na relação com professores, quanto de professores na relação com alunos. Por exemplo, professores que vão dizer para os seus alunos, eu só converso com você no tempo da graduação, no tempo da aula. Eu não respondo WhatsApp, eu não respondo telefone, eu não respondo a outros meios, porque eu só te reconheço com aluno dentro de um certo regulamento. Essa experiência de uma micropolítica totalmente normativa do laço social, ela elimina condições de reconhecimento mútuo, ela elimina condições de vivência de experiências afetivas que são extremamente importantes para a formação profissional. Bom, somado tudo isso, eu queria dizer que eu estou fazendo votos e meu trabalho tem muito... eu trabalho num programa de pós-graduação em educação em que a gente pesquisa. A minha pesquisa é, sobretudo, voltada para o sofrimento psíquico na universidade. Toda a minha esperança é que esses trabalhos possam retransformar a universidade, para que a universidade esteja à altura dos nossos sonhos, para que a experiência de formação seja uma experiência de transformação de nós mesmos e de uma sociedade, e não essa máquina de moer gente que, infelizmente, as universidades têm se transformado. Mas eu acredito na universidade, ainda assim eu acredito na universidade. Assim como eu acredito nos alunos, eu acredito na formação que a gente faz, quando a gente faz ela bem feita, quando o verdadeiro objetivo dela é colocado em pauta, que é formar um psicólogo, formar um aluno, formar um profissional, para que ele possa fazer diferença no mundo cão que é esse que a gente vive. É isso, gente. Bom, agora eu posso interromper um pouquinho, né? Foi perfeita a sua fala, Thiago. Não estou puxando o saco, mas maravilhosa. Eu fiquei pensando, nossa, eu só estou fazendo assim o vídeo inteiro, mas foi exatamente porque conforme você ia falando cada um dos tópicos, muitas vezes ou eu ia me vendo ali, ou ia vendo colegas, né, histórias que eu conheço exatamente descritas pela sua fala. Então, mais uma vez, né, o quanto que isso é relevante a ser discutido. E você falou alguns pontos que eu fui anotando aqui, e daí eu queria só me intrometer mesmo, dar minha opinião sobre alguns pontos, principalmente da pós-graduação, né? Então, você falou muito da falta de reconhecimento do aluno na graduação e acredito que na pós-graduação isso aumenta ainda mais. Não só, assim, na minha experiência, como eu vejo a experiência de outros colegas, como quando você, principalmente, você não se sente reconhecido, principalmente fora do meio acadêmico. Então, às vezes, até na academia você é reconhecido, sei lá, faz um bom trabalho, tem boas discussões, etc, etc. Independente de desempenho, você é reconhecido nesse ponto, dentro da academia, mas fora dela, nem tanto. Então, o famoso, né, o que você faz? Aí eu respondo, faço doutorado em ciências do comportamento. Ah, mas você só estuda? Aí eu fico assim, só não, né? Porque esse é o meu trabalho. O meu trabalho é estudante de doutorado. Então... E ainda te pagam para isso, né? Você tem uma bolsa. Tipo, exatamente. Você fica em casa estudando, que você gosta, ainda te pagam. Ainda te pagam como se fosse um pagamento muito, né? A gente sabe que... Exatamente, que as bolsas são tipo... Como que a gente fala? Um pagamento simbólico, praticamente, porque você viver delas é muito difícil. Mas, enfim, nesse sentido. Então, quando você sai da academia, você fica, nossa, mas é mesmo? Tipo assim, será que eu só estudo?
Então, às vezes, até você começa a se questionar desse reconhecimento, tipo, ou, por exemplo, mas você só faz isso, né? Você só estuda, enfim, né? Situações que, você não tem um filho, você não tem isso, não tem aquilo, você ganha uma bolsa, então você só estuda. Por que que você não é melhor nisso? Então, você tinha que ser excelente nisso. Afinal, né, aí eu vou entrar na parte de excesso das atividades, então, já na graduação a gente tem uma carga excessiva de aulas, né? Como você mesmo pontuou e como acho que eu posso confirmar aqui, principalmente quando você deu aula para minha turma, você costumava brincar, né? Tipo assim, gente, não sei como vocês aguentam mais olhar para minha cara, porque tinha um dia, por exemplo, que a gente tinha aula com o professor Tiago o dia inteiro. Acabava, se eu não me engano, às 7h30 da noite. E a gente já tinha, e começava a aula... Da uma às 7h30 da noite. 7h30 da noite. Então, nem o Tiago aguentava mais dar aquela aula, e mesmo que fossem aulas diferentes, né? Você falava, são aulas diferentes, mas ainda é os mesmos alunos e o mesmo professor ali falando. Então, quanto que esse excesso de atividades, talvez por a gente não ter uma carga horária, né? Como só estuda, então não é visto como um trabalho, realmente. Então, você não tem uma carga, né? Eu começo 8 horas, termino às 6, por exemplo. Não tem isso. Qualquer horário é horário. E o orientador pode te mandar e-mail às 11h30 da noite, você está deitado na sua cama e ele exige que você responda, por exemplo. Então, histórias de que orientador que liga para você de madrugada. Então, assim, né, como se você não tivesse uma vida normal ali, de sono, de outras atividades, né? Principalmente se mora sozinho, que é muito comum, tanto na graduação quanto na pós. Ou seja, você ainda tem que cuidar da casa, lavar sua roupa, fazer as coisas que você tem que fazer e ainda não pode dormir porque o orientador vai te ligar e te cobrar. Então, várias situações que realmente sua fala foi precisa, mas que eu só queria comentar, assim, de confirmações, tanto minha quanto de outros colegas, e principalmente o quanto isso é prejudicial mesmo, que, como você disse também, na hora eu lembrei, assim, de muitas pessoas que abandonam o mestrado. Mas eu ainda conheço casos de pessoas que nem entraram no mestrado, porque isso já ocorreu na graduação. Então, falar assim, você não pensa em fazer um mestrado? Não, mas nem pensar, tipo, aguentar isso de novo, nunca mais. Exatamente. Então, a pessoa quer fazer qualquer outra, tipo assim, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não vou entrar no mestrado e num doutorado e, enfim, passar por tudo isso de novo. E é muito comum, Ludmila, pessoas nos procurarem, nós professores, para dizer o seguinte, eu preciso te conhecer antes de prestar uma seleção com você, para saber que tipo de pessoa você é, porque eu vou me ligar durante 2 anos no mestrado, 4 no doutorado, e eu preciso saber que tipo de exigência eu vou ter para ver se eu consigo dar conta, porque eu já passei por experiências anteriores que foram terríveis. Então, isso é um problema. Você tocou num ponto que quando eu vejo as pessoas fazerem, me causa uma irritação enorme. Não estou falando que você fez, tipo assim, você denunciou. Que é o seguinte, se eu tenho um trabalho de 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, ninguém se incomoda com o que eu faço no sábado de noite. Ninguém se incomoda com o que eu faço durante as minhas férias. Então, se eu quiser fazer uma festa na minha casa na sexta-feira, no sábado de noite, depois que eu já cumpri o meu trabalho, ou se eu quiser ir para um bar ou para uma boate, ninguém se incomoda com isso. Mas a gente criou uma relação com os universitários no Brasil que a gente só dá visibilidade para eles nesses momentos. Então, o aluno de segunda a sábado de noite, ele está estudando, ele está produzindo, ele está trabalhando na sua graduação, na sua formação. Sábado de noite ele diz, eu não aguento mais, eu vou sair com os meus amigos. E aí a gente vai ver ele nesse momento, a gente vai ver ele no bar, dizendo assim, isso aqui é um universitário. E aí a gente começa a ver, por exemplo, situações de abuso de álcool, de abuso de drogas ilícitas, lícitas,
que são formas desesperadas de tentativa de se ver novamente como um sujeito a partir de experiências de prazer. Por quê? Porque a vida dele está sequestrada durante a semana. Entende? Então, esse tipo de situação que expõe um aluno no seu momento de lazer para dizer ele só faz isso, é uma coisa que eu acho de uma violência absurda, absurda. Então, assim, eu realmente espero, a UFMS aqui, ela tem um bar próximo, a Ludmila lembra, chamado Escobar. Sim. E nós temos 13 unidades dentro da nossa universidade, então a gente costuma brincar que o Escobar é a unidade 14. Então, a recomendação, sexta-feira à noite, professor, eu faço o que agora? Vai para a unidade 14, encontra teus amigos. E é uma pena que a gente acabe fazendo boate universitária, bar universitário. Por quê? Porque a gente vai para lá e fala do quê? Da universidade. Fala de universidade. A gente fala com pessoas que vão reconhecer a nossa experiência. E aí nós, professores, fazemos amizade com quem? Universitários. Alunos, graduandos, pós-graduandos, professores. Por quê? Porque são pessoas que a gente vai dizer o seguinte, eu não aguento mais aula à distância. E eles vão dizer, tá, eu entendo. Eu não aguento mais a pressão pela entrega da nota no período correto. E a pessoa vai dizer, sim, eu entendo. Enquanto que outros vão dizer assim, isso é uma besteira, isso aí não existe, isso aí não é trabalho, e a gente não reconhece. Isso é hobby. Eu posso compartilhar, assim, Deve. tanto quando você estava falando, depois a Ludmila, eu até voltei aqui para falar sobre. Deixa eu mudar aqui o jeito que eu vejo vocês dois. Na Suíça, então, assim, eu identifiquei muitas histórias, né? Primeiro que no começo do meu doutorado na Suíça, a Lud e eu, a gente começou o doutorado ao mesmo tempo, e a gente compartilhava as nossas experiências, e para mim não era nada aversivo como, né, era para ela aqui no Brasil. Primeiro que ela começou, não sei nem se pode falar, né, Lud, que você começou doutorado sem bolsa. Começou o primeiro doutorado sem bolsa, e eu já estava lá na Suíça com bolsa. Só um adendo, e fiz o mestrado inteiro na UEL sem bolsa. Sem bolsa. E na Suíça eu tinha alunos para fazer toda a coleta de dados para mim, todo o trabalho sujo não, mas todo o trabalho mais pesado, os alunos faziam, enfim. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, na graduação, quando estava dizendo que é como se a gente colocasse uma barra de seleção para uma boa parte não passar. Na Suíça, tem uma prova que os alunos têm que fazer no final do primeiro ano da graduação de psicologia. E é uma prova muito grande, eles chamam de exame propedêutico. E aí eles têm lá 12, 13 páginas da prova só de psicologia clínica, 12, 13 páginas da prova de desenvolvimento, 12, 13 páginas da prova de neurociências, tudo no primeiro ano. 12, 13 páginas de estatística. E eles podem fazer essa prova 2 vezes. Então, terminou o primeiro ano, faz a prova. Se eles não passarem, aí eles não podem continuar para o segundo ano. No outro ano, eles podem tentar a prova de novo. E caso eles não passem de novo, eles não podem mais estudar psicologia na Suíça. No país inteiro. Pelo amor de Deus, não fala isso alto. Não vamos dar ideias a ninguém. Não, mas veja como é aversivo. Eu tenho um amigo, assim, um dos meus grandes amigos lá da Suíça, a gente fez o doutorado junto. Há umas 2 semanas atrás, ele me ligou pelo FaceTime e a gente conversando. Foi assim, uma conversa de umas 3 horas. No início da segunda hora, ele olha para mim. Ele está no doutorado há 6 anos, se eu não me engano. Meu Deus. Acho que você chegou a conhecer ele, Lud, quando você foi lá. Eu vou falar porque ele não fala português, né? Ninguém conhece ele. Aí no meio, não é? Pro final dessa nossa conversa, ele me diz assim: olha, eu tomei uma decisão e eu queria conversar dela com você. E ele decidiu largar o doutorado. Então ele está há 6 anos, ele já fez toda a pesquisa dele, mas o ambiente se tornou tão aversivo e a expressão que ele usou... E assim, quando ele me disse isso, é lógico, a minha primeira reação foi não faça isso. Eu não falei, mas eu pensei, não faça isso, 6 anos, né? Você já... Mas daí, conforme eu fui ouvindo ele disse assim, a sensação que eu tenho é que eu tô chegando no topo da montanha. Eu ainda não tô no topo.
mas eu estou muito perto de chegar. Mas, para eu chegar, vai custar a minha vida. Então, eu prefiro daqui descer e não ter a visão que eu teria lá no topo, mas voltar vivo, do que chegar ao topo e isso custar a minha sanidade, a saúde dele. Enfim, eu achei aquilo... Falei, meu, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Enquanto universidade. E, nossa, assim, trouxe... Acho que foi muito, muito importante mesmo tudo que você falou, porque, meu, tem muita gente sofrendo, né? E assim... E lá não é o ambiente mais aversivo do mundo. A Universidade de Lausanne tem um bar dentro da universidade. Então, quando a gente ia para lá E a cidade é linda, a cidade é fantástica. fantástica, Conheço. linda, né? Uma psicanálise é bastante forte lá na Universidade de Lausanne, né? E, então, assim, mas é bem isso. Você sai da aula sexta, 5 da tarde, vai para o bar, que já é ali no campus mesmo, de psicologia, e continua falando da sua pesquisa, continua falando de ciência, e assim vai por semana. Mas só queria compartilhar isso rapidinho. Vou me esconder aqui de volta. Pode Tem mais ficar. perguntas? Você viu? Então, vamos para as perguntas, né? Que a gente se empolgou aqui, tá tomando tempo. Vamos lá. Tem duas perguntas que acho que são do mesmo assunto, então vou falar as duas, aí você vê se você quiser responder separado ou não. Esta condição do estudante de psicologia de querer ser transformado em decorrência de um sofrimento pessoal não prejudicaria a sua graduação? E uma outra pergunta é da Jéssica Tomazini, e ela pergunta: o ensino superior tem estruturas que podem adoecer os estudantes. Então, você acha que o curso de psicologia pode adoecer mais do que os outros cursos? Tá. Bom, eu diria o seguinte, que respondendo um pouco mais a primeira pergunta, tem alguma coisa no campo da psicologia que nos convoca pela sensibilidade. Eu mesmo entrei no campo da psicologia como paciente, muito antes de ter pensado em fazer curso de psicologia. Isso é uma coisa que eu falo e eu gosto de falar, porque eu acho que dá uma perspectiva interessante, que fui vítima de bullying na escola, fui o paciente da automutilação, da ideação suicida, e tive minha vida reencontrada, transformada, modificada por uma experiência clínica. E aí eu saio dela dizendo o seguinte: é isso que eu quero, esse é meu caminho. Então, assim, pessoas que passam por isso, elas dão digamos, um valor à experiência do sofrimento do outro, porque já viveram essa experiência de sofrimento de alguma forma, e isso dá uma potência de vontade, de desejo, que ela eu diria, avassaladora. Então, esses pacientes que se tornam alunos e que se reconstroem nesse campus são pessoas que contam com a minha admiração. Eu realmente acho que isso lhes dá potência e não fragilidade. A segunda questão é, um curso de psicologia, ele é bastante complicado, ele tem particularidades na construção do seu sofrimento, mas ele não é o único. Então, a gente vê isso também, por exemplo, em cursos como os da saúde, em que a construção do sofrimento se dá em torno da figura do erro zero. Você não pode errar, nunca, em hipótese alguma. Então, você vai para um aluno, vai conversar vai fazer uma escuta clínica de um aluno de odontologia, de farmácia, de enfermagem, medicina, etc., e eles têm uma espécie de policiamento de si, que leva um sentimento de culpa que é muito absurdo, que é muito desmedido. Por quê? Porque eles não podem errar. Porque se eles errarem, vai acontecer duas coisas. Primeiro, é o risco da vida do outro. Então, tipo, eu errei o procedimento e eu coloquei uma vida em risco, e então eu me torno um assassino, eu me torno uma pessoa mal, eu me torno uma pessoa execrável. Isso é muito pesado para o aluno da saúde. E o segundo é a experiência que costuma estar ligada a ela de humilhação pública.
que é eu vou mostrar para toda a turma o erro que você fez, porque a gente não aceita isso aqui. Que é uma política terrível, ao invés de você dizer, olha, eu estou com um aluno que ele está em graduação, ele está sujeito ao erro, e eu vou acolher esse erro, eu vou transformar esse erro em acerto, porque ele está em formação, faz parte desse processo. Em algo do tipo, você fica se você não errar, senão eu vou botar uma pressão para você cair fora. A gente vê isso também na psicologia. Tem experiências de estágio, por exemplo, em que orientadores e orientadoras vão dizer, você está com uma vida ali colocada na tua frente, você não pode errar de forma alguma. Isso, na verdade, tem muito mais a ver com fantasias do orientador do que a experiência prática, do que a experiência de vida, a experiência de atendimento. Então, eu diria, a psicologia ela é, digamos, prioritária na produção, ela é particularmente pior na produção do sofrimento? Acho que não. Mas ela tem a sua própria construção de narrativa de sofrimento comum, que no caso da psicologia eu acho que tem a ver com a necessidade de desconstrução de subjetividades, que isso é particularmente significativo. Por exemplo, assim, um aluno que entra com o intuito de se tornar o psicólogo da sua igreja e fazer da psicologia o meio de comunicação dos valores da sua igreja. E aí ele vai para as primeiras experiências de sala de aula para ter isso desconstruído. Isso é doloroso, por quê? Porque ele não vê, por exemplo, eu estou pensando em alguns casos, mas ele não vê maldade na homofobia, ele não vê problema na homofobia, mas a gente tem uma perspectiva ética na psicologia de promoção da dignidade humana, então isso não é aceitável, então a gente já vai numa posição do tipo, olha, tem algo da tua subjetividade que vai ter que ser desconstruído aqui e agora, e essa experiência ela é muito pesada. A outra questão que eu acho que é particular da psicologia é essa questão de como isso se adentra na nossa identidade, que é o psicólogo, ele acaba tendo uma relação com a sua profissão que é muito encarnada, ela faz letra. Qual é o momento em que você não é psicólogo? Qual é o momento que você pode efetivamente dizer assim, não penso como um psicólogo, não vivo como um psicólogo, psicologia não tem nada a ver comigo aqui. Essas experiências elas acabam tendo que ser forçadas. Eu tenho que em algum momento dizer assim, tá, agora não, chega, sai Thiago psicólogo, sai Thiago psicanalista, para. Eu vejo isso, por exemplo, um caso muito especial disso é a paternidade. Eu não posso ser psicólogo da minha filha, eu não posso pensá-la através de uma experiência clínica. Ela tem o direito de não ser a minha paciente. Ela tem direito a ter um pai tão estúpido e glorioso quanto qualquer outro. Então, eu diria assim, tem particularidades do seu sofrimento, mas eu não acho que ela seja melhor ou pior do que outras nesse sentido. Entendi. É que acho que, não sei se foi por isso que fizeram a pergunta, né? Mas muitas vezes as pessoas, talvez de fora da psicologia, tenham essa imagem, né? Na psicologia os professores devem ser, sei lá, mais compreensíveis, porque afinal eles são psicólogos, eles passaram por... Não acontece. Não é regra, não é a regra. Não mesmo. Bom, uma outra pergunta aqui é do Caio, de Santana Moura. O ensino remoto, aprovado em algumas universidades do país, em tempos de isolamento, pode desdobrar em novas formas de sofrer, em vez de facilitar o laço social e a aprendizagem, ele põe entre aspas, como é divulgado e panfletado? Caio, eu vou te convidar para entrar na minha rede social e dar uma olhadinha num evento que a gente vai ter, se não me engano, dia 30, no qual eu vou falar sobre mal-estar presencial e sofrimentos à distância. Tipo assim, a ideia dessa lógica de que tipo de situação a gente está vivendo especificamente agora nas universidades em função da pandemia. Eu deixei um pouco de fora da fala de hoje, porque fiquei com medo de me alongar demais. Já me alonguei demais, de qualquer forma. Enfim, eu te diria o seguinte, eu estou numa universidade que está fazendo o ensino remoto, e isso tem sido muito sofrido para alunos e para professores.
Agora, isso é menor do que o horror da possibilidade do retorno num pico de pandemia, entende? Então, quando todos os movimentos que universidades fazem no Brasil de tipo assim, não, mas a gente consegue retornar de forma segura, elas estão ligadas a uma experiência de horror, uma experiência de invasão do invisível que é desconstrutor, que é mortífero. Então, eu ainda diria assim que, em alguma medida, o ensino remoto tem produzido alguns efeitos positivos e alguns efeitos negativos. O que eu poderia destacar como efeito negativo? Bom, primeiro, há uma certa precarização da formação. Não é a mesma coisa. Segundo, é que você eleva o nível da exclusão, porque se eu for usar meios melhores, por exemplo, como esse de Zoom, Google Meet, etc., eu vou excluir pessoas, porque nem todos têm as mesmas condições. Terceiro, cria um modelo de sobrecarga do aluno ainda pior, porque ele precisa dar provas do seu conhecimento. Algo que em sala de aulas teria sido feito com uma pergunta, um balançar de cabeça, alguma coisa do gênero. Eu vou querer trabalho agora, mais trabalho, inclusive para registrar a sua frequência. Então, os alunos estão sentindo, de uma maneira geral, o ensino remoto como aumentaram a minha exigência, a minha pressão, e estão me dando cada vez menos. Então, eu estou cada vez mais solitário num processo de como eu respondo às exigências do outro. Eu diria que seria mais ou menos um resumo do que eu vou falar lá no dia. Sim, perfeito. Então, a pergunta teve o timing aí, né? Bom, por fim, eu queria falar que algumas pessoas mandaram, tanto nas perguntas quanto eu vi no chat, perguntando do seu livro de novo, né? Então, se você puder falar novamente. Fazer uma propaganda aí. Sim, o livro não é meu, eu tenho um capítulo no livro, ele é um livro organizado, né? Se chama Diálogos entre Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, da editora Brasil Publishing. Já está disponível. Ele é um livro que está sendo vendido somente online, por enquanto, só... como é que chama? Me fugiu a palavra. Versão PDF. Ele não tem versão física ainda. Eletrônico. Oi? E-book, isso, me fugiu a palavra. E-book. Ele já está disponível. Custa R$20, um valor quase simbólico. E amanhã, às 16h30, horário de Brasília, haverá uma live de promoção desse livro com o Diego Moraes, que é o organizador, e mais dois membros do Latesfip Cerrado, que é digamos assim, o grupo que gestou esse livro. Essa é a nossa primeira publicação em conjunto. E é uma atividade de um grupo de pesquisa em psicanálise aqui da região centro-oeste. Então, conjuga professores da UNB, do Instituto Federal de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, da UFMS. Então, é uma iniciativa bastante bacana. Muito legal. Bom, acho que já foram todas as informações. Infelizmente, não dá tempo da gente fazer todas as perguntas, né? Mas acho que a gente pontuou bem. E como eu falei, o Thiago foi muito preciso nas falas dele. Mas assim, eu não quero deixar perguntas não respondidas. Me encontrem lá no direct do Insta, me achem pelo e-mail thiagoravanello@yahoo.com.br. Às vezes eu demoro um pouco para responder, às vezes é difícil, mas eu respondo. Exatamente. Então, vão lá conhecer a página, né, do professor Thiago. Bom, e a gente está gravando, né, essa palestra, então provavelmente a gente vai disponibilizar ela provavelmente acho que será no YouTube. Se eu estiver falando bobeira, meus colegas... No canal do YouTube. No canal do YouTube, que é Psicologia no Sofá. Certo? Então, mais uma vez, queria agradecer muito o Thiago, né, agora, meu
vou considerar conterrâneo, né, aqui de Campo Grande, por ter participado, então, dessa palestra, por ter aceito o convite e por falar de um tema tão relevante, independente desse momento, né, às vezes as pessoas querem muito falar da quarentena e da pandemia, mas esse é um tema que é independente disso, ele está, mesmo durante a pandemia, como sem pandemia, né, ele continua muito relevante. Então é isso. Aí já quero me despedir. Aparece aí, Myron. Tá ocupado. Não, tô escutando aqui. Não sei se apareceu. 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 Professor, muito obrigado mais uma vez. Muito relevante. E, pessoal, obrigado por ter participado. Veja lá no nosso Instagram, Psicologia no Sofá, para as próximas aulas, próximas palestras. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigado, professor. Um abraço. Eu que agradeço. Abraço a todos.